o que eu vou apresentar aqui hoje é um panorama das grandes questões, das grandes personagens, algumas ênfases da historiografia, mas para quem se interessar, esse é um mundo com bons textos, com bons debates interpretativos, né? Muitas polêmicas. Fico à disposição depois para sugerir indicações complementares. Então, vou direto ao assunto. O tema da Revolução Mexicana é um tema de uma magnitude em termos dos problemas que ele envolve, da sua radicalidade, do seu pioneirismo nessa América Latina de princípios do século XX, também no cenário mundial, internacional, quer dizer, uma grande revolução que acontece antes da Revolução Russa, né? Que, enfim, é um momento realmente de uma profunda inflexão na história e também um acontecimento que tem uma enorme repercussão internacional. Então, já na época, os jornais de todo mundo se interessam pelo assunto, as agências de imprensa, as agências de informação enviam correspondentes, procuram obter imagens, procuram obter fotografias. Essa é já uma revolução em que a fotografia desempenha um papel, né? Registrando imagens e fazendo o trabalho de edição, selecionando aquilo que seria divulgado, que não seria. E até mesmo o cinema, depois vou fazer um comentário breve em relação a isso ao longo da minha exposição, até mesmo o cinema de Hollywood se interessa pela Revolução Mexicana e constitui produções filmográficas desses acontecimentos que, de fato, deixaram o México de pernas para o ar entre os anos de 1910 e 1917. Né? Então, aquela revolução que vai o tempo todo tomando novos rumos e se renovando e se diversificando em termos do seu propósito e também, claro, Hollywood percebe a potencialidade daquele cenário como um cenário que também se prestaria a representações cinematográficas. Então, é desse momento extraordinário na história que nós vamos tratar hoje. E é claro que essa narrativa começa, como toda a história de uma revolução, com uma breve reflexão sobre os antecedentes. O que é que provoca, o que é que motiva uma revolução das dimensões que a Revolução Mexicana alcançou. E esses antecedentes estão, é claro, relacionados ao porfiriato, à ditadura de Porfírio Dias. Vocês que já estudaram o século XIX já tomaram contato com esse tema do porfiriato. E o porfiriato, que também vem sendo objeto de muitas revisões historiográficas, é claro que, para além dessas controvérsias historiográficas, há um consenso de que o porfiriato aguçou as tensões sociais no México, ao mesmo tempo em que a modernização econômica do país avançava. O porfiriato foi um momento de grandes transformações na infraestrutura econômica do México, de expansão das linhas ferroviárias, um momento de expansão de uma produção de gêneros primários voltados ao mercado externo e isso tudo às custas, com frequência, de terras antes reservadas às comunidades camponesas, aos pueblos. Isso tudo foi alimentando uma série de tensões que também se manifestaram nos cenários urbanos. A cidade do México cresceu muito, havia alta de preço de alimentos com uma certa frequência na cidade do México. Essa população recém-chegada ao Distrito Federal era uma população afetada por essas altas de preço. Ao mesmo tempo, as relações de trabalho assalariado, na medida em que uma parte da população foi perdendo o acesso a essa economia camponesa de autossubsistência e foi sendo expulsa em direção a um mercado de trabalho ainda muito volúvel, ainda muito arbitrário, as leis trabalhistas não estavam estabelecidas no México e essas relações de trabalho, portanto, ficavam sujeitas a todo tipo de abuso, a todo tipo de exploração da mão de obra. Então, é em meio a esse profundo
a esse cenário profundamente turbulento, profundamente em movimento, e ao mesmo tempo aspirações de um México que agora se consolidava como um Estado próspero, como um Estado com uma considerável estabilidade política. O Porfiriato representou um momento de estabilidade política em relação às décadas predecessoras nessa história do México independente, onde os conflitos internos e também externos aconteceram a todo momento. Então, esse era um momento de estabilidade política, de crescimento econômico, de consolidação de um Estado poderoso e interventor e, por outro lado, tudo isso acompanhado de tensões sociais muito agudas. E o México contava, às vésperas da Revolução Mexicana, com cerca de 14 milhões de habitantes. Eram quase 14 milhões de habitantes que estavam, portanto, já distribuídos do ponto de vista do mercado de trabalho em cenários muito heterogêneos, em relações de trabalho muito heterogêneas, e o Porfiriato, que, como nós vimos discutindo no curso sobre o século XIX, a obra do François Xavier Guerrat, esse Porfírio que conseguiu negociar com os setores tradicionais da sociedade e, de certa maneira, encaminhar uma transição controlada desse México herdado da colônia em direção a um México moderno, o Porfiriato já mal dava conta de manter esses canais de negociação com uma sociedade que se tornava cada vez mais heterogênea, como resultado, é claro, das mudanças em curso, né? De mudanças que diziam respeito ao regime de propriedade da terra, que diziam respeito à expansão da ferrovia e ao desenvolvimento de manufaturas que aos poucos vão se transformando em fábricas e que geravam atores sociais novos nesse país. Então, o Porfiriato vai vivendo os sinais de crise desse equilíbrio que ele havia logrado estabelecer desde 76, quando Porfírio Dias foi alçado ao poder, né? Desde 76, quando ele conquistou o poder, se consolidou por um breve interregno entre 80 e 84. Porfírio não foi o presidente da República, mas ainda assim era a grande figura política do país. E os sinais de crise se manifestam de várias maneiras. Eu vou chamar a atenção aqui para duas greves de trabalhadores, já em princípios do século XX, que terminaram com uma violenta repressão por parte do regime. De um lado, a greve dos trabalhadores da indústria têxtil no estado de Veracruz, precisamente em Rio Blanco, no estado de Veracruz, onde os trabalhadores, então, organizaram um grande movimento grevista e acabaram sendo duramente reprimidos pelo regime. E, por outro lado, uma greve de trabalhadores das minas, da exploração mineradora no estado de Sonora, ao norte do México, conhecida como a greve das minas de Cananéa, onde havia um tratamento diferenciado entre os trabalhadores mexicanos e trabalhadores norte-americanos, que também lá se encontravam. A presença do capital norte-americano nesse México porfirista era muito expressiva e essa questão dos regimes de trabalho diferenciados para mexicanos e norte-americanos esteve nas origens dessa greve das minas de Cananéa, que acabaram, então, merecendo a intervenção dura do Estado porfirista. Então, por um lado, esse Estado que recorre à violência para resolver essas tensões sociais que se intensificam no país. E, por outro lado, uma insatisfação generalizada em relação às consecutivas reeleições de Porfírio Dias, que já vinham acontecendo há algum tempo, sempre com base em esquemas de fraude, sempre com base em uma pesada intervenção do Estado nos pleitos eleitorais. E no ano de 1908 surge uma voz bastante contundente, contrária a uma nova reeleição
de Porfírio Dias. E essa voz foi a de um grande fazendeiro de um estado do norte do México, chamado Francisco Madero. Um homem que emerge como uma liderança política nesse momento, mas ligado às elites fundiárias do estado de Coahuila. Os estados do norte do México tiveram um papel importante em todo o curso da Revolução Mexicana. Francisco Madero, que, portanto, era um homem de elite, um homem poderoso em seu estado, mas um homem que fazia parte de um grupo que não estava entre os privilegiados, os protegidos do porfiriato. Nós já falamos disso aqui, de como Porfírio Dias operou sempre muito através de pactos de lealdade com certos setores da sociedade e com certos grupos dessas elites de diferentes regiões do país, mas com as transformações em curso foram surgindo novos grupos poderosos do ponto de vista econômico ou até do ponto de vista da política regional, mas que não faziam parte dessa rede de proteções e lealdades ligadas a Porfírio Dias. E esse era o caso dos Madero, lá no estado de Coahuila. E é em virtude disso que o Madero lança uma campanha anti-reeleição de Porfírio. Uma campanha contrária ao direito de Porfírio Dias, mais uma vez, se lançar como candidato. E, ao mesmo tempo, o Madero vai ganhando apoio para a sua causa e ele constitui um partido e resolve se apresentar como candidato de oposição a Porfírio Dias nas eleições que aconteceriam no ano de 1910. Ele foi ganhando apoio, foi se projetando, dialogando com um México, portanto, já bastante inquieto, bastante tenso do ponto de vista das relações sociais, das relações políticas. Esses trabalhadores que chegaram a se envolver em movimentos grevistas de vulto, contavam nesse período, ou seja, na primeira década do século XX, com uma voz política potente e reconhecida de dois irmãos, os irmãos Flores Magón, que num dado momento tiveram de sair do país, tiveram de deixar o México e foram se refugiar nos Estados Unidos, justamente porque o México do porfiriato não permitia essa liberdade de opinião e de mobilização. E os irmãos Flores Magón, lá dos Estados Unidos, publicavam um jornal que entrava clandestinamente no México, um jornal chamado La Regeneración, a regeneração. E o La Regeneración também, por um viés político mais radical, os irmãos Flores Magón tinham uma tradição política anarquista, mobilizavam, discutiam ideias políticas mais radicais e por isso eles eram muito lidos e instrumentalizados por esse movimento operário, por esse movimento de trabalhadores fabris, mas de toda forma também essas ideias mais radicais, que não eram as do Madero, confluíam para esse ambiente de um crescente desgaste da autoridade política de Porfírio Dias. Muito bem, quando as eleições de 1910 estavam se aproximando, Porfírio Dias acusou Francisco Madero de incitar o México à insurreição. E com esse pretexto mandou prender Madero. As eleições aconteceram e Porfírio Dias mais uma vez saiu vitorioso. Uma vez vitorioso nesse ano de celebração dos 100 anos da independência do México. A independência do México, como vocês sabem, não aconteceu em 1810, mas em 1810 teve lugar o grande levante liderado pelo Padre Hidalgo, que mobilizou multidões de índios mestiços, de uma população rural pobre do México. O movimento do Padre Hidalgo e depois de Morelos, que assumiu a liderança depois da morte de Hidalgo, foi reprimido. A independência do México só aconteceu anos depois por obra de Agustín de Iturbide, que acabou se enrolando politicamente e terminou fuzilado.
E em vista desse início um pouco desastrado, trágico, do começo de vida independente do México, o movimento de Hidalgo e Morelos é que foi sendo escolhido como o momento por excelência para simbolizar a libertação do México perante a Espanha. Então, 1910 seria, por excelência, o ano do centenário, embora, claro, mais adiante é que oficialmente esse centenário se completaria. Então, 1910 também era um ano de grandes festejos, de grandes celebrações cívicas, públicas, sobre os ganhos, o crescimento, enfim, essa época de ouro que o México vivia 100 anos após a sua emancipação e, claro, que o porfiriato assumindo os louros, assumindo a responsabilidade por esse extraordinário caminho que o país vinha percorrendo desde que conquistara a sua libertação, a sua emancipação política. Bom, então Porfírio Dias, mobilizando esses recursos simbólicos todos em torno do centenário da independência do México e, ao mesmo tempo, prendendo seus opositores, obrigando seus opositores a fugirem do país, a buscarem exílio em outras partes, e todo esse ambiente, então, de um Porfírio Dias recém-eleito, apesar de tudo, sofre uma grande reviravolta quando Madero, então, depois da vitória eleitoral de Porfírio, recebe uma liberdade condicional, então ele pode sair da prisão. Ele aproveita essa brecha para fugir para o Texas, nos Estados Unidos, e lá no Texas, no mês de outubro do ano de 1910, Madero divulga um plano chamado Plano de San Luis Potosí, que continha uma conclamação do país à Revolução. E a Revolução teria uma data certa para começar. A data seria o dia 20 de novembro. Então, o Plano de San Luis Potosí, que é um marco na história do México, conclamando, portanto, a Revolução para o dia 20 de novembro de 1910. A resposta à conclamação de Madero foi imensa. E a resposta veio de diferentes setores da sociedade que se organizaram, que pegaram em armas para apoiar Francisco Madero contra Porfírio Dias. E a insurgência eclodiu, pipocou em várias regiões do país, enfraquecendo a figura de Porfírio Dias, que acabou sendo obrigada a renunciar à presidência da República no mês de maio de 1911. Em fevereiro, um pouquinho antes, Madero já tinha entrado no México, saído dos Estados Unidos, se reinserido no território mexicano, ajudando a costurar, a alimentar esse processo revolucionário em curso. E em junho de 1911, Madero chegou à Cidade do México. Antes da sua entrada na Cidade do México, Porfírio Dias já havia acordado renunciar ao seu posto e deixar o país. Partiu para a França, onde ele morreu poucos anos depois. Então, Porfírio deixou o Palácio Nacional livre para essa nova liderança que havia capitaneado a eclosão desse movimento tão heterogêneo, tão imenso, tão poderoso. E Madero, de fato, no início de junho, assumiu o Palácio Nacional, procurou reorganizar um pouco esse cenário e fez parte dessa reorganização a convocação de novas eleições presidenciais, às quais, é claro, ele se apresentou como candidato. Francisco Madero foi eleito. Em outubro de 1911, ele representa já o poder restabelecido, reorganizado desse Estado mexicano, agora sem Porfírio Dias. E, na medida em que Francisco Madero se vê, então, eleito e vitorioso em relação ao seu objetivo central, que era acabar
com uma ditadura que se prolongara por décadas, uma ditadura corrupta, uma ditadura violenta, uma ditadura opressora. Ou seja, esse objetivo havia sido alcançado, Madero pretende restabelecer a paz e a normalidade. Entretanto, muitas das forças que o haviam apoiado se recusam a aceitar essa volta à normalidade e um resultado final do Grande Levante que se resumisse à volta à democracia, a um processo de escolha dos presidentes que fosse conduzido de uma forma democrática, de uma forma republicana, transparente. Essa conquista era pequena demais para grupos que haviam lutado com outras expectativas por outros horizontes políticos. E é assim que, no final de 1911, já alguns grupos deixam claro que não aceitariam que o processo revolucionário fosse interrompido, que o processo revolucionário se encerrasse com a simples vitória de Francisco Madero nas urnas e a deposição ou a renúncia, melhor dizendo, de Porfírio Dias. A mais emblemática tomada de posição nesse sentido foi aquela que aconteceu no dia 25 de novembro de 1911, quando foi tornado público o chamado Plano de Ayala. O Plano de Ayala, que tem como principal mentor e responsável a figura de um índio camponês chamado Emiliano Zapata. Então, o Plano de Ayala, que é o tema da nossa segunda parte da aula de hoje. Ai, eu não posso passar para cá, já me esqueci que tem um. Bom, de 1911, um manifesto interessantíssimo de uma redação cuidada, pensada palavra por palavra na escolha dos termos, dos conteúdos e sobre cuja produção existe também uma grande discussão historiográfica, porque, é claro, Zapata não escreveu esse projeto sozinho. Houve outros interlocutores que participaram da elaboração desse documento e, principalmente, um interlocutor que é uma figura excepcional, interessantíssima, um homem chamado Otílio Montaño. Otílio Montaño, que era um professor de escolas rurais na região do estado de Morelos, na região natal de Emiliano Zapata. E o Otílio Montaño, um professor de primeiras letras, também um homem engajado, um homem politizado, um homem intelectualizado, que, entre outras coisas, se vale de textos do jornal La Regeneración para produzir o Plano de Ayala. Então, é muito interessante essa circulação de ideias, de referenciais políticos, de um certo vocabulário que acontece no México desse período e que vai aparecer no manifesto de camponeses que viviam em pueblos da zona rural, que tinham um acesso muito precário à educação, um acesso precário às letras e, no entanto, que também decodificam o repertório de ideias em circulação no México desse período.